Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, espero que sim. Hoje é sabadão, nós estamos já em confinamento aqui em casa, né? Conforme aí isso que está acontecendo no mundo. Eu só queria deixar um recado para vocês, antes de mais nada, que tudo isso que está acontecendo não é para a gente ter um alarde, não é para a gente ficar aí achando que o mundo vai acabar, que meu Deus, que não sei o que lá, enfim, todos os pensamentos errados que precisam. Pensem apenas que é uma fase onde a Terra está passando por uma transformação. Isso já foi avisado desde o ano passado que isso ia acontecer, e essa transformação é uma transformação boa, e a gente precisa emanar vibrações para que tudo dê tudo certo. Se nós estamos preparados para sair de provas e expiações e começar o nosso mundo de regeneração, esse é o momento. E para isso a espiritualidade pede muita vibração. E é por isso que eu decidi, junto com a Raquel, da gente antecipar a aula de prece e evangelho no lar, que é isso que nós estamos precisando nesse momento, que a espiritualidade pede que a gente faça muita prece e fazer o evangelho no lar, onde as famílias vão estar reunidas, e assim a gente consegue uma melhor eficácia. E lembrando sempre, gente, elevar o pensamento a Jesus e emanar essa energia, essa vibração boa para toda a espiritualidade, para que Deus, né, na sua criação, na sua obra, realize esse processo que estamos passando. Eu vou de vez em quando dar uma olhadinha pro computador aqui, porque eu preparei um roteirinho que eu vou disponibilizar para vocês depois sobre prece. É um PowerPoint, na verdade, que eu peguei na Federação Espírita Brasileira, falando sobre a prece. Então eu vou deixar para vocês também no grupo sobre a prece, e depois eu vou colocar o roteiro do Evangelho no Lar. É bem tranquilo. Então nós vamos falar sobre isso daí, esses dois temas hoje, tá bom? A prece, ela tem praticamente cinco coisinhas boas, né, que possam acontecer. Depois eu edito o vídeo e tiro essa parte. Bom, a prece, ela tem uma força gigantesca para nós, aonde nós temos que saber fazer. Eu estava pegando aqui sobre o dicionário, né, para tirar um conceito do que é prece e o que é oração. Geralmente fica uma dúvida para a gente. Então a prece nós colocamos no Espiritismo que é uma coisa rápida, é uma coisa bem inteligível, ou seja, ela tem que ser bem compreensível de forma rápida. E a oração, ela já é uma coisa um pouco mais extensa, onde você pode fazer pedidos e colocar, enfim, mais coisas. Por isso que a gente sempre fala a cada encontro para que vocês façam a prece. A prece, ela é de coração e ela é bem tranquila, bem simples. Então, segundo a FEB aqui, a prece é um tipo de apelo que permite a pessoa entrar em comunhão com Deus, Jesus e com os espíritos superiores, a fim de receber proteção e auxílio. Sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. Pensando nesse sentido, vamos pensar então que a nossa prece, ela tem que ser feita realmente de coração. Se eu fizer uma prece da boca para fora, ela não vai ter a validade que teria a validade dentro, né, intrínseca ao nosso coração. Então a prece tem esse cerne, esse objetivo. Ela tem que ser rápida, ela tem que ser precisa, vamos pensar assim, mas ela tem que ser fervorosa. E não é só no momento de aflição que nós devemos fazer as preces, nós também temos que fazer preces em momentos de alegria, momentos de agradecimento, momentos de elevar a espiritualidade, que nós estamos bem, que nós estamos agradecidos com tudo. Inclusive, nesse momento, a gente também agradece, porque está acontecendo alguma coisa boa pra gente. Ah, mas tem gente desencarnando, são preparações, tudo é preparado, tudo é feito por Deus, vamos lembrar disso, tá bom? E quais são os benefícios que a prece traz para a gente? O hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora. Outro grande benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, que pelos canais da intuição ou da inspiração nossa, vêm sustentar o indivíduo. Então tem duas situações aqui. Nós devemos fazer a nossa prece todos os dias. Nós devemos agradecer todos os dias tudo que acontece na nossa vida,
Como eu sempre coloco nos nossos encontros, eu dei uma topada com meu pé na cama logo que eu levantei. Vou agradecer por isso? Você já pensou em agradecer antes porque você acordou, porque você está respirando, porque você está tendo uma oportunidade nova na sua vida de poder melhorar, de poder evoluir? Se você agradecer antes, você não teria batido o pé, porque daí você vai estar mais antenado, já vai estar ligado com a espiritualidade. E o que acontece? Vamos pensar em atração, a lei da atração, né? Se nós queremos atrair coisas boas, nós temos que fazer coisas boas. Então, eu fazendo a minha prece, eu atraio coisas boas. Por isso que a gente atrai os benfeitores dentro, ao nosso lado, vamos pensar assim, né? A gente atrai eles para ele ficar do nosso lado, sustentando a gente na nossa energia. Falando em sustentação, só para esclarecer, às vezes vocês vão observar também passistas lá no passe, atrás das cadeiras. O que acontece? Nós colocamos um número de cadeiras e quando tem mais passistas, graças ao bom Deus, eles ficam na sustentação da vibração. Então eles ficam auxiliando os outros passistas todos, não é porque ele está numa cadeira que é só aquele que está recebendo uma vibração maior, não é isso. Ele sustenta a vibração de todos os passistas. Assim como nós devemos permanecer em silêncio durante o passe, para que a gente consiga também ajudar nessa sustentação. E qual é a ação da prece? A pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de energias salutares que beneficia a si mesmo e a quem se encontra em seu campo de ação. Lembra que nós sempre colocamos lá na prece para vocês sempre lembrarem de alguém. Por quê? Quando você transmite, né, você eleva o seu pensamento a essa pessoa e eleva a prece a essa pessoa, esse pensamento, essa prece chega até essa pessoa, ou até um espírito desencarnado que você se recordou, naquele momento me veio à mente uma pessoa muito querida da família que não está entre nós mais. Por que ela veio à mente? Porque de alguma forma ela intuiu você que ela está precisando de uma oração, ela está precisando de uma prece, de uma luz. E nós somos a luz muitas vezes para as pessoas e a gente não enxerga isso. Lembra que nós comentamos no encontro anterior que muitas vezes a gente pensa que ser espírita, eu preciso trabalhar não sei aonde, eu preciso fazer não sei o que, e muitas vezes ser ouvido já é um bom espírita e saber depois fazer essa oração para ajudar essa pessoa. Os espíritos orientadores recomendam insistentemente a oração como um bom hábito que deve ser incorporado ao cotidiano da existência. Aqui em casa, eu e a minha esposa, nós fazemos toda segunda-feira à noite às 9h20. Foi um horário definido por nós para fazermos a oração do Evangelho do Lar, que depois eu vou explicar como é que é. Então, criem esse hábito de fazer. As preces diárias, elas são necessárias, pessoal. Agradeçam sempre, todo dia. A gratidão é a melhor oração que nós podemos ter. Gratidão de coração. E qual é a maneira correta de orar? A maneira correta de orar é, primeiro, orar em silêncio, muitas vezes. Não no caso do Evangelho do Lar, que tem que ser feito em conjunto, mas a oração tem que ser em segredo. Ela deve ser simples, sem excesso de palavras. Então, às vezes a gente fica pensando assim, nossa, eu preciso fazer um negócio complexo, eu quero falar bonito, aquelas palavras lindas, parecendo um advogado falando, não precisa. A espiritualidade, muitas vezes, como nós sempre comentamos, os espíritos que estão ouvindo a gente, muitas vezes eles não são evoluídos o tanto quanto. Então, quanto mais você abusar de palavras, pode ser que eles não compreendam. E aí eles não vão entender a oração e vão achar que não é para eles. Então, simples, a oração deve ser simples. A oração deve ser falada do coração, ela deve ser emanada do coração, que é daí que essa energia vem. A oração coletiva, ela deve ser inteligível, ou seja, ela deve ser expressa de maneira simples, para que todos que estejam ao redor consigam compreender. Eu não sei se vocês já tiveram em algum lugar com advogados, nada contra advogados, pelo amor de Deus, não é isso. Mais uma vez eu falo que a gente não fala contra nada, a gente só tenta trazer a forma de falar. Eles falam algumas palavras em latim, algumas palavras difíceis de compreensão. Muitos textos mesmo espíritas, às vezes, por conta do nosso entendimento, não são fáceis de compreensão. Então vamos procurar palavras simples, palavras tranquilas de todo mundo entender. A oração, ela é ante as provações, ou seja, se você está passando por algum momento também de dificuldade, de provação na sua vida, nada mais
tranquilo do que orar e pedir o entendimento e o discernimento aos bons espíritos e aos espíritos benfeitores, para que eles auxiliem você a passar por essa dificuldade. E a oração e o perdão das nossas ofensas. Então nós devemos sempre, sempre, sempre perdoar aqueles que nos ofendem, porque nós fazemos isso no Pai Nosso toda vez e a gente esquece disso. Assim como a gente pede o perdão das nossas faltas, nós devemos perdoar também quem falta. Vamos sempre lembrar de Maria de Magdala, que foi condenada injustamente pela população, assim como Jesus Cristo. Mas enfim, Maria de Magdala chegou naquele ponto, eu não vou resumir aqui, e Jesus simplesmente pergunta a todos que estavam lá: quem não tiver um erro na vida, que atire a primeira pedra. E não acontece, porque todos nós erramos, todos nós temos as nossas fraquezas, mas nós devemos sempre orar, sempre fazer as nossas preces pedindo a Deus o auxílio, a evolução, a presteza para poder fazer a nossa passagem aqui mais tranquila possível e evoluir, e querer evoluir, gente, isso é importante. Eu tenho que querer as coisas, se eu não quiser, não acontece, tá bem? A prece para as reuniões. Aqui no slide vocês vão ver sobre reuniões mediúnicas, que daí envolve a mesa branca, envolve os outros atos. Mas vamos falar em reuniões na casa espírita. Então, como que devem acontecer as preces nas reuniões? Nós devemos harmonizar o ambiente. Essa harmonização ela deve ser feita em um momento de silêncio, de interiorização, onde você vai se conectar com a espiritualidade, tá? Vocês vão ver ali que favorece a manifestação, que no caso auxilia, no caso das mesas brancas, auxilia o contato com os espíritos que estão precisando de informação e beneficia o entendimento dos espíritos. Então a prece faz com que eles também se aproximem de nós para compreender o que nós estamos falando. Os espíritos sofredores, eles reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Lembra que nós comentamos no outro encontro que Deus quer que todos os espíritos encarnados e desencarnados cheguem à luz? Pois bem, eles só conseguem chegar se nós ajudarmos. E vamos lembrar que um dia nós precisaremos de ajuda e nós vamos clamar por essa ajuda. Então nós também temos que pedir e fazer preces para todos os nossos irmãos desencarnados e encarnados, porque nós também vamos precisar um dia. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviar-lhes do pensamento do mal. Toda vez que nós fazemos a nossa prece, nossos pensamentos se elevam a Jesus, se elevam à espiritualidade, e isso faz com que a gente não pense o que não precisa pensar. Não pense besteira, vamos pensar assim, vamos dizer assim. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, como abreviar seus sofrimentos. Então vejam, muitas vezes a gente não entende o sentido da prece, o sentido da oração. Só que quanto mais você faz, quanto mais você agradece, quanto mais você ajuda as outras pessoas, mesmo que seja em forma de oração, vamos dizer que você está amenizando o seu débito lá no contratinho que você fez no céu, né? No céu, né? Com a espiritualidade, vamos só para quebrar o gelo. E assim você ameniza os sofrimentos, tanto os nossos futuros, ou os de agora, quanto os dos irmãos nossos desencarnados. Ou seja, a oração, a prece, ela é de suma importância para que vocês consigam amenizar todos os problemas. Problema não, mas pelo menos amenizar os sofrimentos, sejam eles quais forem no momento que você está passando na sua vida, na sua relação, na sua família, enfim, todos nós, gente, pense assim, todos nós temos problemas, sejam eles familiares, sejam eles financeiros, sejam eles diários, sejam eles no trabalho, todos nós temos. O mais importante é vocês não deixarem a peteca cair. Façam a oração. Eu até coloco o seguinte, no momento que você está no trabalho, eu já fiz isso e funciona, começa a pilhar, você começa a perceber que você está saindo fora de controle. É nesse momento que você tem que parar, respira fundo, faz uma conexão, né? O pessoal fala isso daí de fazer a meditação, começa com isso, com você respirando e ouvindo a sua respiração, quer dizer, você acalma o seu corpo e faça uma oração. Seja ela aquela que vier no seu pensamento. Se for rezar um Pai Nosso, faça. Se for pedir alguma coisa, peça.
mas não deixe a peteca cair. Então, nesses momentos mais assim, né, insanos do nosso trabalho, do nosso dia a dia, é o momento de parar e fazer oração, tá? Então, levem isso para vocês. E essa oração, ela sendo diária, ela sendo orações diárias, é aí que nós vamos entrar na prece, no Evangelho do Lar. O Evangelho do Lar também tem um roteiro a ser seguido. O Evangelho do Lar ele tem várias finalidades, e uma delas muito boa, que a gente sempre sente aqui na nossa casa, no nosso lar, é a harmonização e a limpeza. Nós sempre temos que lembrar que nós trabalhamos com pessoas de diferentes níveis espirituais, diferentes níveis vibratórios, e muitas vezes nós, como médiums, trazemos alguma vibração ruim para a gente. A gente absorve, isso é natural. Só que nós temos que aprender a lidar com isso. E o que mais pode nos ajudar do que a prece, do que a oração? E o Evangelho no Lar ele tem essa finalidade, ele faz a limpeza da casa, os irmãos fraternos vêm, fazem uma harmonização sua, da sua esposa, dos filhos, dos netos, cachorros, papagaios, enfim, toda a criação divina é harmonizada no momento da prece do lar. E aí vocês têm essa limpeza, essa fluidificação de todo o ambiente. Por isso que ele deve ser preparado, e nós não devemos nunca esquecer do horário. Quando vocês se esquecerem do horário porque passou por alguma correria, quando vocês lembrarem, por exemplo, eu me lembrei agora que eu tinha que ter feito o Evangelho do Lar ontem, peçam para a espiritualidade desculpas, porque vocês esqueceram, vocês deixaram levar por alguma coisa e vocês esqueceram. E eu já fiz isso. Me senti muito, assim, né? Você se sente meio mal, né? Porque você esqueceu de um compromisso que você tinha com os irmãos fraternos. E isso não é legal. Então, procurem daí sim, se desculpar com a espiritualidade, peçam, né, se a gente possa de repente reagendar, não é nem reagendar, mas fazer amanhã, fazer um horário específico, mas não deixem de fazer, mesmo que tenha passado. E voltem a fazer no dia que está marcado e no horário que está marcado. Então eu vou passar para vocês o roteirinho aqui, para a gente poder também não prolongar muito o vídeo. Tudo bem que a gente tem hoje o dia inteiro, né? Estamos de quarentena, mas também vocês podem ver por partes esse vídeo. Então, como é que funciona o roteirinho do Evangelho do Lar? Depois eu vou mandar tudo isso aqui para vocês, o vídeo, o PowerPoint e mais o roteiro, tudo aqui no grupo, tá? Escolha o dia de sua preferência. Sugerimos um dia de fácil memorização, lembra que eu comentei com vocês? Por exemplo, segunda ou sexta-feira. Início e fim de semana útil, né? Semana útil, que é de segunda a sexta, eu acho que é mais tranquilo também pra gente. Nós escolhemos a segunda-feira, que a gente já começa a semana, também começamos a semana fazendo a nossa oração. Escolha um aposento silencioso e agradável da casa, de preferência sala de jantar, que esteja com os aparelhos eletrônicos totalmente desligados. Gente, desligar celular, desligar TV, desligar som que não ajude a harmonização, tá? Porque aqui no roteirinho vocês vão ver que música é interessante, mas aquela música erudita, uma música instrumental, de fundo, bem baixinha, uma coisa que acalma. Nós temos que lembrar que o Evangelho e as preces, elas têm que acalmar o ambiente, acalmar o nosso sistema todo aqui. Coloque uma jarra com água sobre a mesa para a fluidificação. Se não tiver jarra, pode colocar copos. O ideal é um copo para cada pessoa que está ali participando do Evangelho do Lar. Sentar-se à mesa sem alarde, sem barulho. Quer dizer, na hora de a gente vai se sentar para fazer o Evangelho do Lar, não precisa fazer algazarra. Na verdade, nós já estamos nos preparando anteriormente, então tem que ser uma coisa silenciosa, branda, calma. Vamos lembrar que nós temos também uma falange celestial ali participando do Evangelho, não é só a gente, lembre-se sempre disso. Está o nosso anjo protetor, o nosso mentor espiritual, essa falange que veio ouvir o Evangelho, que a gente vai falar sobre o Evangelho, pessoas que vieram aprender um pouquinho mais. Lembre-se que os espíritos, eles precisam de aprendizado assim como nós. Faça uma prece de abertura, fazer a prece de abertura a que toque mais fundamente o sentimento familiar. Pode ser uma prece pronta ou uma prece espontânea. O importante repetimos, o sentimento da fé e da confiança na proteção divina. Então, gente, outro detalhe importante, se vocês fizerem essa oração, esse momento, sem acreditar no que vocês estão fazendo, é meio em vão. Então, nós precisamos sentar ali acreditando que tudo isso está ao nosso redor.
E Jesus está nos acompanhando. Jesus, lembre-se que Jesus, ele é o mestre do nosso planeta. Ele toma conta do nosso planeta como um todo, tá? Após fazer uma leitura breve do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a escolha de vocês, fiquem à vontade. Alguns começam da primeira página e vão até a última. Nós aqui em casa abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo e lemos um pedaço, porque eu entendo que aquele momento a espiritualidade vai intuir você em que ponto você deve ler, porque naquele momento precisa ser aquela leitura. Comentar com palavras próprias o texto lido. No início poderá existir certa timidez, mas com o correr do tempo os comentários surgirão espontaneamente, porque os espíritos amigos estarão auxiliando na compreensão do texto. Lembra que eu acabei de falar? Então nós temos que lembrar isso daí. Os demais integrantes poderão tecer comentários também, caso desejem, mesmo que eles levem os assuntos pessoais ou diálogos, naturalmente sempre pertinentes ao tema e ao foco. Então também nesse ponto não devemos fugir muito. Temos que tratar o assunto que está ali no tema que vocês leram do Evangelho, tá? O Evangelho do Lar é, antes de tudo, uma reunião de espíritos reencarnados no mesmo ambiente, buscando através da prece, da elevação de pensamento e do diálogo fraterno o amparo e o auxílio do mais alto, de Deus, para seus problemas e necessidades. Não deve ser jamais solene ou ritualístico, com palavras movimentadas, decoradas, lembrando missas ou demais cultos. Não precisa disso. Um ponto importante que me veio aqui sobre os comentários. Muitas vezes vocês vão ler um ponto e você vai falar, vão ler um trecho do Evangelho e você vai estar lendo e aquilo vai estar falando assim: nossa, isso é para mim, isso parece que foi o meu dia de hoje, aconteceu. Gente, não se assustem, como eu disse, a espiritualidade preparou esse momento para que vocês compreendessem o que aconteceu durante o dia. Não é à toa que tudo acontece. Lembra que nós já falamos? Não existe acaso. O Espiritismo nos traz essa boa nova, não existe acaso. Não existe, nossa, que coisa, que coincidência, não tem isso. Tudo foi trilhado pela espiritualidade para que aconteça e à noite você compreenda, por exemplo, no Evangelho do Lar o que aconteceu durante o dia. Por isso é importante. Quantas vezes temos que fazer o Evangelho do Lar? Inicialmente a espiritualidade pede uma vez por semana, mas fiquem à vontade de fazerem quantas vezes vocês acharem necessário, até vocês perceberem que o ambiente se harmonizou, está tudo andando normal e agora vocês podem partir para uma vez por semana. Não tem problema. Nada oração não é demais. Para incentivar a participação dos filhos e demais membros, com exceção dos pequeninos, que não conseguem comentar, é conveniente pedir que leiam mensagens espíritas para a reflexão do grupo. Incentivar também com carinho o comentário após a leitura. Sugerimos que os livros Fonte da Vida, Pão Nosso, de Emmanuel, Agenda Cristã, Sinal Verde, de André Luiz, enfim, são alguns livros que são oferecidos pela parte espírita para que vocês possam estar trabalhando ali. O Evangelho segundo o Espiritismo já é top, tem as preces, dá para vocês coletarem um pedacinho lá, pegar uma prece e pedir para eles lerem, para todo mundo participar. Claro, o pessoal deu uma pausa no vídeo ali, eu vou continuar. Claro que muitas vezes vai acontecer o pessoal continuar com essa timidez, Então a gente vai ao longo do tempo, das vezes que vocês forem fazendo, essa timidez vai sumindo, então é natural, fiquem tranquilos, não forcem, assim como nós também, não vejam que nós não forçamos vocês nos encontros, é o mesmo incentivo, a gente vai falando, uma hora que sentir a vontade, vai lá e faz. Proferir a prece de encerramento e rogar como exemplo pela paz, harmonia, saúde e felicidade dos membros da reunião de todos dos quais convivem, desejando rogar também pelos doentes, desamparados e infelizes na terra. Por último, pedir a bênção de Deus, também pelos a bênção de Deus para os familiares desencarnados sem temor. A lembrança da prece alegra e pacifica os que participam. É recomendável, é completamente desaconselhável qualquer manifestação mediúnica durante o Evangelho do Lar. Então, gente, não é para deixar, mas como é que eu vou sentir isso? Como é que eu vou saber? Você vai sentir. Eu não sei como é que é, porque não chegou ao meu ponto de trabalhar com a mediunidade nesse sentido. A minha mediunidade é outra, mas não é aconselhável, porque lá não é o lugar. Lá é só um lugar de oração, para fazer uma harmonização, uma limpeza no lar, enfim. E servir após a prece a água fluidificada para todos. Todos deverão tomar, inclusive os animais. Aqui em casa, a Violet, que é a nossa cachorrinha, ela toma depois do Evangelho do Lar. Eu coloco lá para ela na mão, ela vai tomando na mão. Tempo.
Aí vem a pergunta, mas quanto tempo eu devo fazer o Evangelho do Lar? Ai meu Deus, estou preocupado porque não sei o que tá, que lá. É aconselhável de 15 a 30 minutos no máximo, estourando 30 minutos, e aí já é bastante. Depende de quantas pessoas tem junto, como é que o assunto discorre. Vocês percebem no grupo que a gente vai conversando, a coisa vai indo, mas enfim. É um tempo limite porque nós temos a espiritualidade acompanhando, eles precisam voltar para o lar, né? Precisam voltar para a espiritualidade, então enfim, nós temos que lembrar sempre que eles estão com a gente. Eu gostaria de dar um testemunho meu sobre isso, apesar de eu vou colocar lá, mas é um testemunho meu. Nós agradecemos a todo final de oração por todos os irmãos que estiveram com a gente, por todos os médicos que vieram fazer a nossa limpeza espiritual, por todos os irmãos fraternos que vieram fazer uma limpeza na casa. Então a gente faz esse agradecimento a mais. E nós encerramos aqui o nosso Evangelho do Lar com a oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai Nosso. Tá? Então fica a dica para vocês aí. Pessoal, eu gostaria de fazer um apelo agora, que é um apelo que todos os irmãos da fraternidade estão fazendo, que é o quê? Como nós aprendemos a fazer o Evangelho do Lar, como nós aprendemos o que é prece, o que é oração, nesse momento que nós estamos passando por essa transformação da Terra, né, nós pedimos a vocês que façam as orações, que façam esse Evangelho do Lar pelo menos uma vez por semana, para aumentar a vibração do mundo. Nós estamos precisando de vibração. O mundo precisa de vibração. Então eu gostaria de pedir a vocês que façam, escolham em um dia, comecem a fazer esse Evangelho do Lar. Eu vou passar para vocês também o cronograma, eu antecipei esse nosso encontro, então eu vou considerar esse como encontro válido, então eu gostaria que todos assistissem esse vídeo, todos lessem o material, por favor. Como nós estamos aí, como diz, em quarentena, a gente vai ter um tempinho a mais para fazer isso, então é uma solicitação mesmo para todos vocês. É importante. É importante para nós, é importante para a nossa evolução, é importante para todos que estão se desencarnando por conta de não estarem preparados para o que vai acontecer com o planeta, tá bem? Então eu gostaria de pedir isso a vocês. Um ótimo sábado a todos vocês, um excelente final de semana e que Jesus Cristo possa iluminar a todos vocês. Beijo, até mais.